Ataque a metrô de Nova York deixa pelo menos 23 pessoas feridas. Conselho da Assembleia Legislativa de São Paulo autoriza a votação do pedido de cassação do deputado Arthur Duval. De 16 em 16 minutos, uma moto é roubada na capital paulista. Presidente russo Vladimir Putin fala em beco sem saída para o fim da guerra com a Ucrânia. Primeiro-ministro britânico Boris Johnson é multado pelas festas durante a pandemia. Setor de serviços brasileiro cai pelo segundo mês seguido. Câmara aprova a extensão do programa de auxílio às micro e pequenas empresas. E o governo anuncia a ampliação da rede Wi-Fi nas escolas públicas e a chegada da tecnologia 5G aos estudantes. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Um ataque a tiros em uma estação de metrô de Nova York, nos Estados Unidos, deixou ao menos 23 pessoas feridas, 5 em estado grave. A violência aconteceu na hora de maior movimento no transporte público. O crime aconteceu por volta das 8h30 da manhã na estação da Rua 36, no bairro Sunset Park, na região do Brooklyn. Segundo o relato dos passageiros que presenciaram a ação, o atirador, que usava uma máscara de gás, detonou uma bomba de fumaça e abriu fogo em um dos vagões do metrô. Depois da violência, as autoridades de segurança iniciaram uma enorme caçada ao criminoso. Segundo a comissária da polícia de Nova York, Kishan Sewell, o incidente não será investigado como um ato de terrorismo. Após o ocorrido, as autoridades norte-americanas fecharam cerca de 12 quarteirões e algumas áreas com fita amarela. A Casa Branca comunicou que entrou em contato com o prefeito de Nova York, Eric Adams, para oferecer qualquer tipo de assistência. Adams, por sua vez, informou pelas redes sociais que seu gabinete apoiará as investigações de todas as maneiras e que o crime não passaria em branco. Ele também agradeceu aos socorristas que chegaram de maneira rápida ao local. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o governo não vai desistir até que o atirador seja encontrado. Biden ressaltou que ele e sua esposa estão orando por aqueles que estão feridos e todos os atingidos pelo trauma. Nova York é a cidade mais populosa dos Estados Unidos e viu um aumento acentuado nos crimes violentos durante a pandemia, incluindo uma série de ataques aparentemente aleatórios ao metrô. A região onde aconteceu o atentado é conhecida por sua próspera Chinatown e as vistas à Estátua da Liberdade. De todos os países, o Brasil é o quarto que mais aplica vacinas contra a Covid-19 no mundo. Até o momento, são 422.032.878 aplicadas. Delas, mais de 82.956.000 são as de reforço. O pagamento do auxílio gás junto ao Auxílio Brasil será feito depois de amanhã, quinta-feira. O valor ainda não foi divulgado pelo governo porque é definido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que publica mensalmente o preço médio dos 6 meses anteriores do botijão de 13 quilos até o 10º dia útil do mês. Em fevereiro foi de R$ 52. O pagamento do benefício é bimestral e este ano será feito nos meses pares. Os próximos pagamentos serão nos meses de junho, agosto, outubro e dezembro, nas mesmas datas do Auxílio Brasil, conforme o final de número de inscrição social. O curso de primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar ministrado pelos bombeiros agora será oferecido aos profissionais de educação física de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mesmo sendo uma disciplina obrigatória durante a faculdade, é sempre necessário atualizar os conhecimentos que podem salvar vidas. Acidentes podem acontecer com todo mundo, mas o que fazer ao se deparar com uma criança engasgada? Além da calma, atenção
A pessoa que for prestar o primeiro auxílio ou o primeiro socorro precisa usar a técnica correta e mais adequada para a situação. É muito comum a obstrução de vias aéreas em crianças, bebês e crianças, né? Aí eles entram em contato com a Central de Emergência 193 e essas orientações que eles estão vendo e fazendo a prática, a gente passa pela Central de Emergência 193 como desobstruir vias aéreas. Em 2018, o governo federal sancionou uma lei que ficou conhecida como Lei Lucas, em que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários de estabelecimentos de ensinos públicos e privados, de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil, para que saibam prestar o primeiro atendimento antes da chegada do resgate. Eles podem executar procedimentos que podem ser o diferencial entre a vida e a morte. A ideia dessa instrução é focar justamente nesses procedimentos que podem ser realizados nesse primeiro momento e, além dessa primeira resposta, poder fazer uma ligação e uma solicitação para o serviço de socorro, tendo uma informação adequada para que esse socorro possa ser enviado dentro da necessidade do que acontece no local. Diante desta necessidade, o Conselho Regional de Educação Física solicitou aos bombeiros que ministrassem o curso de capacitação aos profissionais que atuam tanto nas escolas quanto nas academias. Temos as duas áreas de habilitação da profissão de educação física estão fazendo essa capacitação aqui. Os profissionais de escola e de academias estão sendo capacitados para qualquer problema que possa acontecer dentro da escola ou em uma academia. O curso de primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar será realizado também no interior do estado. Dia 30 de abril em Dourados, 21 de maio em Ponta Porã e ainda em maio em Três Lagoas. Depois, uma segunda turma aqui na capital. O curso tem duração de 8 horas e é dividido entre teórico e prático. Mesmo sendo uma disciplina obrigatória no curso de educação física, a atualização é sempre necessária. Pessoas que podem ter uma diminuição da pressão arterial, lá fazendo exercício físico, derrubar uma anilha, passar a mão numa esteira. Então é importantíssimo a gente ter essa atualização para estar preparado no momento ali de improviso. A gente nunca sabe o que a criança vai aprontar na escola, a gente tem que estar pronto, preparado para dar esse suporte a ela. E veja a seguir, o setor de serviços cai pelo segundo mês seguido no Brasil. E ainda, governo anuncia ampliação do serviço de Wi-Fi nas escolas públicas com expectativa da tecnologia 5G. O governo anunciou hoje mais pontos de Wi-Fi para fortalecer a internet nas escolas públicas do país. Ao mesmo tempo, avisou que o 5G não deverá demorar muito para chegar às principais capitais brasileiras. Os pontos de Wi-Fi são para beneficiar estudantes da rede pública de ensino e servem para melhorar a qualidade da educação brasileira por meio de aulas de informática e conteúdos audiovisuais. A expectativa do governo federal é instalar 10 mil pontos de internet em áreas rurais e outros 2 mil em áreas urbanas. O investimento ultrapassa o valor de 82 milhões de reais. O ministro das Comunicações destacou a importância da iniciativa. Tinham 25 mil escolas sem internet. E aí a gente começou nesse programa do Wi-Fi Brasil, acelerando mais o passo, está ali o presidente da Telebrás, Jarbas. Viajamos na Viasat, viajamos em alguns países, fizemos vários pedidos para que a gente aumentasse a capacidade. E hoje, eu quero dizer para as senhoras e senhores, que nós estamos conectando 3 mil escolas por mês. Na mesma cerimônia, o ministro das Comunicações indicou o início das obras da rede de comunicação Infovia 01, que integra o programa Norte Conectado. A expectativa do Palácio do Planalto é expandir a infraestrutura de comunicações na rede amazônica. O serviço deve conectar de Santarém, no interior do Pará, até Manaus, a capital do Amazonas. O serviço é feito por meio da implementação de cabos de fibra ótica. O investimento previsto é de 165 milhões de reais. A gente já conectou
10 milhões de pessoas no país. Eram 49 milhões de pessoas, hoje são 39 que não têm internet. Eram pessoas que não tinham voz, porque hoje quem não tem internet, deputada Soraya, não tem voz, não emite a sua opinião, não sabe o que estão falando, você é obrigado a escutar apenas um único canal de informação. O projeto é considerado de baixo impacto ambiental porque usa os leitos dos rios para chegar até a população e, dessa forma, não é preciso fazer desmatamento. Para fazer o lançamento do serviço, o governo federal fez estudos da Infovia e pretende concluir as obras até junho de 2023. Cidades como Terra Santa e Juruti, no Pará, além de Itacoatiara e Parintins, no Amazonas, devem passar a ter internet de mais qualidade. Cerca de 500 mil pessoas devem ser beneficiadas. Além dos pontos de internet que foram anunciados hoje, o governo federal se prepara para lançar a internet 5G. A expectativa é de que todas as capitais brasileiras tenham acesso ao serviço até julho. As rodovias vão ter acesso ao 4G. Esses serviços fazem parte de um acordo firmado entre as operadoras de telefonia e o governo federal. O presidente Jair Bolsonaro também destacou a importância dos investimentos em comunicação e tecnologia. Uma das viagens que mais marcou a minha vida, eu estava na região de São Gabriel da Cachoeira. E me encontrei ali com Yanomamis e tucanos. E nesses dois momentos, parece até que havia sido combinado, eu perguntei para eles, o que vocês gostariam de ter do governo federal? Você está do meu lado? Tu era comandante do Exército? Era comandante do Exército lá em São Gabriel, inaugurando aquela ponte lá. Sim. Sabe o que eles falam para mim? Queremos ter internet. A melhora nos reservatórios deve refletir no bolso do brasileiro. A partir deste sábado, voltará a vigorar a bandeira verde na conta de luz, que deve permanecer até o final do ano. O Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que as tarifas de energia não devem voltar a sofrer aumentos neste ano. A entidade é responsável por coordenar e controlar as operações de geração e transmissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional. O sistema de bandeiras tarifárias é o que define o real custo da energia. Quando vigora a bandeira verde, não há acréscimos na conta de luz. Já na bandeira amarela, o consumidor paga um pequeno adicional. Na bandeira vermelha, tem acréscimos maiores dependendo da condição. Quando as condições de geração de energia não são favoráveis, é preciso acionar as usinas termoelétricas, elevando os custos. Assim, cobranças adicionais têm por objetivo cobrir a diferença e também funcionam para frear o consumo. No ano passado, foi criada a bandeira de escassez hídrica, que fixa um acréscimo de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. Ela estava vigente há 7 meses, desde setembro. Segundo o governo federal, a medida era necessária para compensar os custos da geração de energia, que ficaram mais caros em consequência do período seco de 2021, apontado como o pior em 91 anos. O setor de serviços recuou novamente em fevereiro. Essa é a segunda queda seguida do segmento. A repórter Maria Clara Leite tem as informações. O recuo no setor de serviços no mês de fevereiro foi de 0,2%. As perdas nos 2 primeiros meses do ano somam 1,3%, segundo dados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mesmo assim, o segmento ainda está acima do nível pré-pandemia, ou seja, está 5,4% acima do nível de fevereiro de 2020, que foi o último mês sem as medidas restritivas adotadas para conter o avanço da Covid-19. Das 5 atividades investigadas, 2 foram decisivas para esse novo resultado negativo em fevereiro. A primeira delas foi o Serviço de Informação e Comunicação, que caiu 1,2% no mês, e o ramo de outros serviços, que caiu 0,9%. No ano passado, o avanço do setor de serviços e da indústria contribuiu para o crescimento de 4,6% da economia brasileira. E é importante lembrar que o setor de serviços representa 70% do Produto Interno Bruto brasileiro.
No mercado financeiro, o dólar fechou em queda de 0,28% após os investidores avaliarem os dados da inflação dos Estados Unidos, que vieram acima do esperado em março e podem intensificar a pressão por aumentos nos juros norte-americanos. Com isso, o dólar encerrou o dia cotado em R$ 4,67 na venda. A Bolsa de Valores também fechou em queda de 0,69%, com 116.146 pontos. A inflação dos Estados Unidos subiu para 8,5% nos 12 meses encerrados em março, a maior taxa dos últimos 40 anos. Entre os motivos estão as altas recordes dos preços de combustíveis, vindas do choque de oferta com a guerra na Ucrânia. A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo bruto do mundo. Como parte de uma série de sanções contra Moscou em retaliação à guerra, os Estados Unidos proibiram importações de petróleo russo, gás natural e carvão, provocando um choque no preço dos combustíveis. A gasolina foi responsável por quase metade da inflação americana. O aumento foi de 8,3%. O custo da energia também subiu 11%. Os alimentos ficaram mais caros em março, ainda que em um patamar menor, uma alta de 1%. Os preços, em geral, no último mês subiram 1,2%, maior alta mensal desde 2005. E veja a seguir: Conselho aprova que nova diretoria da Petrobras seja definida amanhã pelos acionistas. E veja também, Câmara aprova prorrogação do programa que facilita a vida dos micro e pequenos empresários. Você já deve ter ouvido aquele velho ditado: a propaganda é a alma do negócio. Hoje em dia, quem vive de vendas precisa inovar para superar a concorrência e atrair a clientela. E criatividade é o que não falta, viu, Jaqueto? Vamos acompanhar na reportagem. É queijo, é doce, é mel, tudo fresquinho direto da Fazenda Mineira. Vamos aproximar, pessoal! Os tipos de queijos, os ingredientes estão na ponta da língua do Márcio. Trabalhamos com meia cura, Serra da Canastra, queijo fresco, Minas Padrão. Trabalhamos com requeijão mineiro também, que é muito bom, queijo de coalho. Já nessa barraca de frutas, o Jefferson, além de vendedor, é o locutor oficial. Doce é meu caqui hoje, vai pegando aí, querida! Toda essa gritaria é para chamar a clientela da feira. Tem freguesa que não gosta. Olha, na realidade eu não gosto muito do grito, não. Eu acho que a gente vai vendo o atrativo mesmo são as frutas, os legumes, né? A qualidade. E também, que nem eu já venho bastante tempo aqui na banca, tudo, então já conheço. Do outro lado, tem gente que gosta de escutar a gritaria das ofertas para, quem sabe, economizar nas compras da feira. Assim você fica mais ciente do que ele está vendendo, né? Os preços que ele está praticando, porque tem concorrência. Então, se ele falar, olha, meu ovo custa X, o outro fala, o meu custa menos. Então, assim, realmente fica bem mais fácil para você comprar. Já aqui na rua 25 de março, um dos principais centros de comércio da América Latina, a profissão locutor de loja é essencial. O Rodrigo, por exemplo, era cobrador de ônibus e agora está aqui, ó, trazendo clientes para as lojas. Quer qualidade, quer economia? Então vem para cá. É porque o pessoal falava que eu tinha boa dicção, falava bem e tal, tudo. Aí eu comecei a fazer feira, né? Na verdade, comecei na feira, da feira eu vim para a locução. Você tem uma técnica especial para levar o cliente para a loja? Ah, eu acho que o sorriso, eu acho que uma boa dicção, uma boa fala atrai bastante o público. Já o Joabson saiu de Itabuna, na Bahia, e hoje divide o espaço com o Rodrigo para conquistar clientes na 25 de março. E o microfone só parou nas mãos dele porque um amigo faltou no trabalho. Aí eu fui trabalhar de repositor em uma loja. E tinha um amigo meu lá chamado Eduardo Santos, locutor Eduardo Santos. E ele era locutor lá. Só que ele faltou um dia, né? Aí o cara queria, tipo, queimar os pães de forma, tava perto de vencer. Aí o nome do patrão era Wagner, loja de R$1. Aí falou, alguém sabe falar aqui? Tá, estudou, eu falei, tem eu aqui. Só que eu vou falar do estoque, que eu tenho vergonha. Aí eu peguei o microfone e comecei a vender os pães de forma do estoque. Aí saiu tudo, aí eu fiquei até hoje. E a estratégia dá resultado. Tem gente que acaba comprando mais do que tinha planejado
graças às habilidades desses locutores. Influenciado por um locutor ou por alguma outra atração que as pessoas põem em loja, em ponto físico, a gente está falando de vendas espontâneas, né? Então, não necessariamente a pessoa sai planejando fazer uma compra, né? Então, ela está passando na frente da loja, ela é abordada por alguma ativação, pode ser um locutor, pode ser alguma outra animação que tenha, e isso chama a atenção dela, desperta o interesse para ela fazer uma compra de momento, uma compra espontânea, que é não necessariamente uma compra planejada, né? Então, você consegue atrair uma pessoa que saiu de casa sem o desejo de compra. Isso é interessante. Você consegue tanto atrair quem já saiu para comprar, e ele pode ser chamado a atenção, porque você despertou nele algum diferencial, mas você também consegue fazer a atração de pessoas que não estavam necessitando desse produto no momento. Então, ele é atraído e faz uma compra espontânea também, porque teve alguma ativação que chamou a atenção dele. Um grupo de empresários apresentou nesta terça-feira uma proposta para a recriação da Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, a CPMF. O novo tributo seria uma alternativa para compensar a perda de arrecadação decorrente de outra proposta do grupo, que é a desoneração permanente da folha de pagamento, ou seja, a redução dos impostos cobrados sobre os salários dos funcionários, taxas habitualmente criticadas pelo setor produtivo. Com a proposta, o benefício seria estendido a todos os setores da economia. Os micro e pequenos empresários vão ganhar maior facilidade para dar conta dos negócios. De Brasília, os detalhes são do repórter Igor Damasceno. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prorroga o uso de recursos emergenciais para elevar a quantidade de empréstimo do Pronamp, o programa que facilita linhas de crédito a micro e pequenas empresas. Agora, o projeto deve valer até o fim de 2024. A proposta foi aprovada por 447 votos a 9, com apoio de partidos aliados e da oposição. O Pronamp foi criado em 2020, no início da pandemia de Covid-19, para socorrer pequenos empresários que tiveram quedas de faturamento por conta do lockdown registrado em todo o país. Sem ter como vender, os pequenos empresários ficaram sem acesso a crédito barato. A medida era mantida pelo Ministério da Economia desde então e faz parte de um conjunto de iniciativas que, segundo o ministro Paulo Guedes, podem conceder linhas de crédito avaliadas num total de 100 bilhões de reais. A matéria agora retorna ao Senado Federal e não deve sofrer modificações. O Conselho da Petrobras aprovou hoje a votação do nome de José Mauro Coelho como novo presidente da empresa. Ele foi apontado como adequado para comandar a estatal brasileira. Na reunião de amanhã, os acionistas vão analisar o nome dele e também de todos os outros conselheiros para dirigir os negócios da estatal. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 166 mortes e 14.363 novos casos. Dos mais de 30.183.000 diagnósticos, mais de 29.126.000 pessoas se recuperaram e 396.000 seguem em acompanhamento. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi multado pela polícia britânica por quebrar o confinamento para comparecer a festas na residência oficial em Londres. A polícia londrina anunciou nesta terça-feira a imposição de mais de 50 multas em virtude da investigação sobre infrações às regras de confinamento por parte do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. A Scotland Yard investiga há meses denúncias de que Johnson e membros da equipe organizaram e participaram de várias festas e outros eventos sociais, enquanto estavam proibidos durante os confinamentos de 2020 e 2021. Em março, a polícia já tinha anunciado uma primeira série de 20 multas, mas sem revelar a identidade dos multados. O anúncio reavivou o escândalo chamado Partygate, que fez Johnson temer pela sobrevivência política. A oposição pediu a renúncia do primeiro-ministro e até deputados do próprio Partido Conservador cogitaram lançar uma moção de censura interna. Johnson pediu desculpas pelas festas, que incluíram desde celebrações natalinas até uma grande despedida de um funcionário na véspera do funeral do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth. O enterro dele teve a limitação de 30 pessoas socialmente distanciadas.
Johnson inicialmente negou a realização das festas em Downing Street, a residência oficial onde vivem e trabalham os primeiros ministros britânicos. Mas ele poderia ser multado se não conseguisse explicar adequadamente por que participou de algumas destas reuniões sociais quando o governo as tinha proibido para conter a propagação da Covid-19. O início da guerra da Ucrânia mudou o foco da opinião pública e aliviou a pressão política sobre Boris Johnson. E veja a seguir, começa o julgamento da deputada Flor de Lis, acusada pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. E uma reportagem mostra que de 16 em 16 minutos, uma moto é roubada na capital paulista. Uma moto é roubada ou furtada a cada 16 minutos no estado de São Paulo. O relatório que traz o dado aponta ainda que a maior parte dessas peças vai para o mercado paralelo. O que ele vai fazer lá? O desespero de quem acaba de ser assaltado. Não sou polícia, eu não sou polícia, eu não sou polícia. O vídeo publicado na internet há 2 anos ainda reflete o cenário atual, só que agora a situação é pior. Segundo o boletim econômico da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado e do Grupo Tracker, cerca de 4 motos são roubadas ou furtadas por hora no estado de São Paulo. Um total de 90 crimes todos os dias. Só o Odilon foi vítima várias vezes. Eu fui furtado e roubado 5 vezes, vamos chamar 4, 5 vezes de moto. Ele conta que a situação mais dramática que viveu foi quando foi abordado por um ladrão que montou em sua garupa e o fez pilotar em uma fuga da polícia. E ele falava, você acelera, 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 não para em farol. Foi difícil assim. Aí eu estava em Osasco nessa época. Osasco está entre as cidades mais perigosas do estado, mas o ranking é liderado pela capital paulista, seguida de Santos e Campinas. Depois aparecem Guarulhos e São Bernardo do Campo. O motociclista estaciona, desce, segue para um compromisso. Só que quando ele volta, a moto já não está mais no lugar. É essa a modalidade de crime que tem crescido no estado de São Paulo. No ano passado, os furtos aumentaram cerca de 27% no estado. Já os roubos caíram, pouco mais de 6%. Muito importante destacar que o número de furtos é sempre maior do que o número de roubos, sempre maior. Primeiro, o interesse é o objeto, é a moto. O interesse é a moto, seja para usar, seja para revender, seja para desmanchar, o interesse é a moto. A pena para o crime de furto é infinitamente inferior à pena que a pessoa tem no crime de roubo, que é um crime com grave ameaça, com violência. A pena para roubo é no mínimo o dobro da penalidade aplicada para um furto simples, que pode chegar a 4 anos de detenção. Mas o especialista em segurança lembra que há situações em que o criminoso nem cumpre em cárcere privado. Entre um crime mais gravoso e o menos gravoso, a opção é que as penas sejam mais fáceis de serem cumpridas. Então, acaba não sendo um viés de desestímulo. Nós precisamos, sim, tornar essas penas cumpridas. Porque enquanto o criminoso não se sentir punido, realmente punido, quando ele não cumprir a pena, qualquer que seja ela, não vamos nem pensar em aumentar o número, mas que ela seja cumprida, acaba sendo um estímulo para a prática criminosa. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informa que as polícias civil e militar atuam de maneira integrada, com equipes policiais estrategicamente distribuídas em pontos indicados pelos respectivos serviços de inteligência. Além disso, segundo o texto, a Polícia Civil também tem realizado ações específicas para desarticular e prender quadrilhas que atuam nessa área. Em todo o ano de 2021, foram registradas mais de 33 mil ocorrências somando furtos e roubos de motos. E ainda, segundo o relatório da FECAP, 80% das peças desses veículos vão parar no mercado paralelo.
muitas vezes fomentado pelas próprias vítimas, que reclamam dos preços cobrados nas autorizadas. Infelizmente, não tem o que fazer. Você vai numa loja, o valor de uma peça hoje em dia é triplicado o valor. Já que as peças são caras, o comércio alternativo tem que ser legal, porque o comércio legal não admite, por exemplo, as peças oriundas do crime. Ele compra a peça, né, de origem, com uma determinada origem, ou seja, a fiscalização municipal e estadual em cima dessas atividades que fornecem esses produtos para o consumidor final tem que ser mais rigorosa, porque aí a que trabalha no crime, aquela que trabalha na receptação, essa vai ser desfeita, destituída, o pessoal preso, né? E aí sim a gente tira de circulação. A Secretaria de Segurança Pública informou que foram apreendidas 8 motocicletas e quase 8.500 peças este ano. E 16 suspeitos já foram presos. Ainda assim, o crime continua. Então a dica aos motociclistas é se precaver. Os motociclistas mais cuidadosos têm cadeados, têm travas, têm bloqueadores, têm correntes. Ou seja, entre uma moto que está disponível na rua, uma com trava, outra sem trava, certamente o criminoso vai preferir a mais fácil. Então, o que a gente pode fazer? Evitar acabar com o crime não é função do motociclista, da segurança pública, encontrar mecanismos de prender esses criminosos cumprirem as penas, mas dificultar a ação nós temos e o mercado oferece uma quantidade muito grande de opções, principalmente para as motos que estão paradas, para evitar que elas sejam produtos de furto. É o que este motoboy faz hoje, após ter tido a moto furtada. Coloco 3 cadeados na moto agora. Põe uma corrente, um cadeado e uma proteção na corrente, na parte de trás, que ele não tem como ele enxergar. Apesar de parecer mais protegido, ele desabafa. Uma impotência que a gente sente, uma revolta, e vamos confiar em Deus que é para uma proteção. A Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou hoje o pedido de cassação do mandato do deputado Arthur Duval por quebra de decoro parlamentar. Para valer, a medida ainda vai passar pelo plenário. A decisão foi tomada por unanimidade, com 10 votos a favor e nenhum contra, em uma sessão cercada de confusão do lado de fora da Assembleia, onde centenas de apoiadores compareceram para pedir que o deputado não fosse cassado. Em reação aos gritos de apoio de Arthur, um grupo de mulheres ucranianas residentes no Brasil compareceu para protestar contra o deputado. Dentro da Assembleia, o parlamentar assumiu o erro e pediu desculpa às mulheres e continuou dizendo que está sendo cassado pelo que representa e não por suas falas. Eu errei, ponto final. Houve erro. Eu quero pedir desculpas aqui, principalmente as mulheres ucranianas que estão aqui e as pessoas que verdadeiramente se ofenderam com os meus áudios. Eu devo essas desculpas e eu apareço o tempo todo quando eu acerto. Quando eu erro, eu vou vir aqui, assumir o meu erro e falar e ouvir e merecer algumas das palavras que foram ditas aqui. Agora, vamos ser sinceros aqui, gente. Todo mundo sabe o que está acontecendo aqui. Todo mundo sabe que esse processo de cassação não é pelo que eu disse. É por quem disse, que sou eu. Mas o discurso pela sua cassação prevaleceu. As deputadas estaduais Issa Pena, do PCdoB, e Marina Elou, do Rede, reforçaram que a punição tem a importância de marcar o posicionamento da Alesp em casos de violência contra a mulher. Em nota, Arthur afirmou que espera que os colegas decidam com base nos fatos e não motivados por vingança. A cassação segue agora para o plenário da Alesp, ainda sem data marcada para ser votada. Lá é preciso que a maioria simples dos votos, ou seja, 48 dos 94 deputados, para que Arthur Duval tenha seu mandato cassado e perca seus direitos políticos.
A Justiça do Rio de Janeiro deu início hoje ao júri popular do homicídio do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada federal Flor de Lis, morto em 2019. E hoje foram julgados 2 filhos do casal, além de um PM e sua esposa. Flor de Lis será julgada em maio. Antes do início do julgamento, houve bate-boca. Janira Rocha, advogada de defesa, disse que o pastor Anderson praticava abusos sexuais, verbais e patrimoniais contra as mulheres da casa. Já Ângelo Máximo, advogado de acusação da família de Anderson, rebateu, afirmando que essa é uma acusação covarde e que espera a condenação de todos os envolvidos no caso. A sessão foi presidida pela juíza Neares dos Santos Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói. Os acusados estão sendo julgados pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso, associação criminosa armada e falsidade ideológica. Durante a audiência, Alan Duarte, delegado que atuou na investigação do crime, foi incisivo ao afirmar que Flor de Lis foi a mentora da morte do pastor. Já a delegada Bárbara Lomba, que chefiou a primeira parte das investigações, afirmou que Anderson tinha grande poder político e que comandava a vida de sua esposa, fato que incomodava parte dos filhos do casal e pode ter servido de motivação para o assassinato. Em novembro do ano passado, 2 filhos da ex-deputada foram considerados culpados pelo crime. Flávio dos Santos Rodrigues, acusado de atirar em Anderson, foi condenado a 33 anos e 2 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma, uso de documento ilegal e associação criminosa armada. Já Lucas César dos Santos Souza, apontado por comprar a arma do crime, foi condenado a 7 anos e meio por homicídio triplamente qualificado. Flor de Lis foi presa em agosto do ano passado, 48 horas após ter tido mandato cassado e sempre negou a participação no crime. Nos bastidores de Brasília, o deputado Davi Soares decidiu ampliar a oportunidade a todos para ter acesso à defesa em processos na Justiça. Os estudantes de direito poderão fazer parte desse novo esquema. Amigos do Jornal das 10, nós estamos hoje dando entrada no projeto de lei que é muito importante fazer equilíbrio aos escritórios modelos. Quantas vezes você conhece uma pessoa que foi à faculdade, lá sabe que tem estagiários de direito que podem prestar uma assistência jurídica gratuita a pessoas que têm poucas condições financeiras para tal. Sabemos que o Estado tem um dobro de prazo para responder, para contestar, do que os escritórios modelos. Com esse projeto de lei que nós estamos dando entrada, nesses dias nós vamos dar o equilíbrio jurídico com os mesmos prazos. A Defensoria Pública já tem também direito a esse prazo em dobro. Por que não os escritórios modelos? Alguns tribunais superiores já admitem, mas ainda não é reconhecido pela nossa Corte Maior, a segunda Corte Maior, que é o STJ. Portanto, com esse projeto de lei, com a aprovação, faremos justiça e daremos a todos o mesmo tratamento. Com a inflação em nível recorde, a intenção de compra dos brasileiros na Páscoa caiu mais de 6% este ano em relação a 2021. Pelo menos é o que diz uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo. Mais informações com o repórter Almeida Júnior. Segundo a pesquisa do IBEVAR, a queda é de 6,7% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a pesquisa, além da inflação, o fim do auxílio emergencial contribuiu para essa queda. Outro fator é que os consumidores, para não passarem a Páscoa deste ano em branco, estão buscando outras alternativas, como, por exemplo, a compra de produtos caseiros. O fim da guerra na Ucrânia parece estar a cada dia mais distante. O presidente russo Vladimir Putin anunciou que a dificuldade nas negociações manterá o conflito com a mesma intensidade. O presidente russo Vladimir Putin voou para a região de Amur, no extremo leste da Rússia, para conversas com o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko. O assunto entre os chefes de Estado migrou entre o conflito na Ucrânia e na integração russo-bielorrussa. Após a visita ao cosmódromo russo, Putin fez declarações preocupantes sobre a guerra. Em entrevista coletiva,
disse que as conversas para se chegar a um acordo de paz com a Ucrânia estão, em suas palavras, em um beco sem saída. Segundo o presidente russo, ninguém aceitou até agora as condições oferecidas e que os diálogos estão cada vez mais difíceis. Putin afirmou ainda que suas tropas vão vencer a guerra e que o principal objetivo é atingir os seus objetivos na Ucrânia. Após o discurso, as tropas apoiadas pela Rússia começaram a se preparar para avançar em direção ao distrito industrial de Azovstal, a única área no porto de Mariupol que ainda é controlada por forças ucranianas. Caso o porto seja totalmente tomado, a Rússia teria o controle total de Mariupol, a maior cidade ucraniana no Mar de Azov. Enquanto os russos se instalam nas regiões separatistas, o exército ucraniano tenta, de alguma forma, evitar o avanço dos invasores. Com barricadas formadas e posições estratégicas, as tropas de Zelensky tentam, a todo custo, evitar que novas regiões sejam tomadas e devastadas pelos russos. O conflito, que é o pior desde a Segunda Guerra Mundial, aparentemente terá muitos capítulos pela frente e continuará mexendo diretamente com as relações econômicas e políticas mundiais. E voltamos agora com informações do Brasil, porque depois de 11 anos de espera, a população do Mato Grosso do Sul aguarda ansiosa para visitar o Bioparque Pantanal. A data prevista é 1º de maio. Por enquanto, o aquário gigante funciona com menos da metade da capacidade, mas já encanta. E é motivo de orgulho para quem faz parte do processo de adaptação dos animais. Os olhos de Heriberto brilham ao falar dos peixes do maior aquário de água doce do mundo. O biólogo é um dos responsáveis por manter o bem-estar das 220 espécies distribuídas nos 33 tanques do Bioparque Pantanal. Meu primeiro aquário eu ganhei com 7 anos. E aí isso já foi fundamental para eu decidir fazer biologia e trabalhar com os peixes, né? Então foi um processo natural para mim querer seguir nesse caminho. E pelo fato de ser sul-mato-grossense e trabalhar aqui é uma honra, né? Muito carinho pelas espécies que estão aqui. Com certeza, muito carinho, muito amor, porque muitas delas nasceram, né, sob os nossos cuidados. Então, ver esses animais que nós acompanhamos desde o ovinho até chegar aqui numa fase adulta é uma realização muito grande. Os peixes passaram por um processo de adaptação ao cativeiro, o que incluiu o controle de possíveis parasitas e ajuste ao alimento industrializado. Por enquanto, o aquário funciona com 40% da capacidade total. O povoamento dos tanques tem que ser feito aos poucos. É o chamado processo de maturação biológica. Nessa próxima semana nós vamos incluir mais 20% desse plantel, né? E esperamos em 6 meses chegar aos 100%. Tudo isso porque são bactérias que controlam, né? Elas são basicamente o coração desse aquário, são organismos microscópicos, mas elas precisam povoar toda essa água, todo esse sistema para a gente conseguir trazer mais peixes, porque elas que vão ser capazes de consumir todos os dejetos deles. É na sala da quarentena que os peixes aguardam a transferência para os tanques. Aqui também é onde recebem cuidados especiais, dependendo do caso. O jaú, carinhosamente chamado pelo Heriberto de Saulo, teve que ser separado da fêmea. Houve uma série de incompatibilidade social entre os dois, ela bateu nele. E aí ele veio para esse espaço na quarentena para receber um tratamento, né? Hoje ele já está 100% recuperado. E aí nós vamos ter que mandar ele para um outro tanque justamente para evitar esse probleminha entre os dois. E aí está a Maria Fernanda, reinando absoluta no tanque das espécies pantaneiras. Tem ainda a Jussara, que é a raia adulta, também da nossa fauna. Para o biólogo, é um laço de família mesmo. E ele espera que outras pessoas sintam o mesmo encantamento e vontade de aprender mais sobre a fauna e flora de diversas partes do mundo e de se comprometer com a preservação ambiental. Este cenário representa uma área de banhado, típico das regiões pantaneiras, de pouca profundidade. É aqui onde a gente vai poder ver a sucuri. E além de ter toda essa informação que vai ser passada pelos condutores, o visitante ainda poderá desfrutar de outras experiências, como esta daqui. Esta estrutura permite que a gente faça parte do ambiente. Realmente incrível. O Bioparque será aberto ao público em geral a partir de 1º de maio.
A visitação será feita em grupos guiados durante todo o ano, de graça. Os interessados deverão agendar data e horário pelo site, que será disponibilizado a partir do dia 22 deste mês. Vai ser dividido por dias e por áreas. Primeiro, na segunda-feira, educação, a princípio seriam escolas estaduais, na terça, público em geral, quarta, no período da manhã, escolas municipais, período da tarde, escolas particulares, quinta, público em geral também, vai ter grupos específicos e nós vamos trabalhar de segunda a sexta, nos 2 turnos e no sábado pela manhã. E veja agora como foi um dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Fiz uma operação e foi mal sucedida e eu estava sentindo isso tudo preso, agora eu estou me sentindo melhor. Oh, glória a Deus, que bonito, tá livre já. Eu fiz a operação de uma cirurgia mamária, eu fiquei com sequela dessa cirurgia, não sei o que houve, muita sequela. E durante a oração do missionário e durante a música, o missionário mandou levantar o braço. Quando eu levantei, eu senti uma diferença. Eu levantava e tinha uma sensação de repuxo, uma coisa horrível. Até para estender uma roupa na corda, depois é um sofrimento. Parou de repuxar? Parou, não estou sentindo repuxar. Glória a Deus, está diferente agora, depois da oração. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.